Muito boa noite a todos. Bom voltar a falar na casa, né? Quando a gente fala na casa da gente, dá a impressão que a gente é mais importante ainda, porque na própria casa poucos têm voz. Não há importância nenhuma. Todos os oradores espíritas sabem que o orador nada mais é que um instrumento que significa muito pouco na oratória. Quase nada, ele só dispõe da boa vontade. O capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre os trabalhadores da última hora, e no seu item 4, ele conversa diretamente conosco, os espíritas. Ele fala sobre a missão dos espíritas na Terra. E essa missão que os espíritos dizem a Kardec que os espíritas têm, não é uma novidade dentro do cristianismo. É exatamente o que Jesus disse aos seus 12 apóstolos. Jesus não tinha 12 seguidores apenas, ele tinha inúmeros discípulos. Destes inúmeros discípulos, ele escolheu 12 apóstolos para ajudá-lo a pregar, que é o que os espíritos mandam os espíritas fazer. Ide e pregai, levai a palavra do cristianismo rede vivo a todas as pessoas, ao máximo de pessoas possíveis, explicando o verdadeiro sentido da vida, que não é possível ter paz sem ter primeiro amor, e não é possível ter o amor sem ter primeiro o respeito, e não é possível ter o respeito se você não persegue por si só o conhecimento que te faz melhor a cada dia. Precisamos amar ao próximo como a nós mesmos, e como vamos fazer isso se nós não tivermos amor por nós mesmos? Então precisamos amar a nós mesmos, e somos obrigados a amar ao Pai sobre todas as coisas. Nós precisamos contar para o mundo que esse corpo extremamente importante para o espírito nada mais é do que um instrumento da benevolência divina para resgatarmos todas as nossas dívidas do passado, do presente, e ainda um condutor da nossa evolução, do nosso crescimento, do nosso encontro com a verdadeira vida na pátria espiritual, melhor preparados. Quem conhece o que obrigatoriamente nós vamos voltar para a vida espiritual, se prepara, e quem está preparado não tem nenhum receio do momento da separação, do momento da morte do corpo físico, até porque até aqueles que Jesus curou morreram. Imagina nós que não passamos assim diretamente pelas mãos de Jesus, se não vamos morrer. Então é um caminho natural, e temos de chegar lá absolutamente preparados, e temos de ir e pregar essas verdades, que depois dessa vida há uma outra vida, e pode ser que voltemos a viver nessa mesma terra para resgatarmos ainda aquilo que faltar no resgate. Esta é a missão do espírita: ir e pregar a quantos for necessário. E Jesus também disse isso aos apóstolos. E alguns apóstolos têm muita importância na vida de Jesus, e sabermos sobre os apóstolos também é importante para o espiritismo, porque os apóstolos foram pioneiros da doutrina espírita. Ali estavam os primeiros passos dos pregadores do cristianismo, que é a nossa missão hoje: pregar o cristianismo sob o ponto de vista da doutrina espírita, muito mais esclarecido, muito mais transparente, muito mais explicado após Kardec ter codificado e demonstrado cientificamente a existência da reencarnação.
Primeiro, Kardec disse que os espíritos haviam dito. Depois, ele provou. Ao longo do tempo, a psicologia foi aproximando das teorias do espiritismo, e quando veio a técnica da regressão e levou o encarnado atual a vidas passadas, através da técnica da reencarnação, a psicologia não teve mais dúvida e a ciência não teve mais dúvida. E duvida da reencarnação quem ainda quer viver na ignorância. Porque também no Evangelho fala que haverá falsos cristos e profetas, mas darão ouvidos a estes falsos cristos e profetas pessoas que querem fazer da religiosidade a solução para os problemas que elas próprias contraem, ao invés de fazer a sua renovação, o seu novo compromisso consigo mesmo, as novas práticas. Foram discípulos de Jesus, 12. Destes 12, 6, e podem ser 7, eram irmãos. Simão Pedro era irmão de André. Tiago, menor, era irmão de Judas Tadeu. João Evangelista era irmão de Tiago maior. Pode ser que Mateus, Levi, o evangelista, seja irmão de Tiago menor e de Judas Tadeu. Nós não temos muito fundamento na literatura sacro para afirmar isso. Vários autores sustentam, porque o nome dos pais é o mesmo. Mas naquela época era tão comum ter-se o mesmo nome que às vezes a gente faz algumas confusões. Por exemplo, tem 3 João extremamente importantes na vida de Jesus. É igual o nosso João aqui da nossa casa. O nosso João Batista Basílio é extremamente importante para a nossa casa. Ele está presente aqui desde os 13 anos, está com 84 agora, Marlon, seu Joãozinho? 86? Está com 86 anos, e desde os 13 anos, quando o centro foi fundado, ele trabalhou de servente de pedreiro, e aqui na construção do centro ele aprendeu a profissão de pedreiro. Ele está presente nesta casa, sempre participando da diretoria desde a adolescência. Presidiu a casa por muitos anos, antes da chegada do seu Xang, e depois ele continuou ao lado do seu Xang e está ao nosso lado, graças a Deus, até hoje. Os 3 João de Jesus também são importantes para Jesus, e nós às vezes não sabemos identificar qual João é qual. Por exemplo, o dia de São João se comemora em junho, que solta foguete e dança quadrilha, há toda uma manifestação de uma festa popular muito bonita, por sinal. É o dia de João Batista. João Batista era primo de Jesus, as mães eram primas em primeiro grau, Isabel e Maria. João Batista foi o precursor de Jesus, aquele que na reta final preparou aquele ambiente para a missão messiânica de Cristo. Uma coincidência de João Batista e Jesus foi a anunciação da gravidez. João Batista era filho de Zacarias e Isabel. Zacarias era descendente de Araão, da tribo de Araão, irmão de Moisés. Os descendentes de Araão ficaram responsáveis, dentro daquela cultura, de formar os educadores religiosos daquele povo. Eram então os sacerdotes, eram os que tomavam conta do templo religioso, eram alfabetizados e educados dentro dos princípios religiosos. E Zacarias se casou com Isabel, e o varão seria o sucessor dele. Só que Isabel era estéril. E Zacarias, já com a idade avançada e preocupado, e agora, como é que vai fazer? Vamos ter que arrumar alguém para ser o pregador.
Eu teria que educar essa criança, alfabetizar essa criança, ensinar os princípios da lei para que ele pudesse pregar. E Isabel, já com a idade avançada, e não há cálculo de idade, mas muito avançada, um dia Zacarias, preparando o templo para fechar, para se recolher ao aconchego do seu lar, uma luz clareia o canto do templo. Ele olha e a luz se transforma numa pessoa. Ele quer assustar e a pessoa fala para ele: acalma, não tem nada de anormal aqui. Eu já disse até, eu sempre falo com a Vitória, não tem nada de anormal em ver espírito, isso é antigo. Então, quem tem medo de ver espírito é uma bobagem sem tamanho. Ver espírito é a coisa mais natural do mundo, ouvir espírito é natural. E aí, esse espírito de luz disse a ele: eu estou aqui para te dizer que Isabel vai ter um filho. Aí eu acho que Zacarias pensou assim: agora que danou tudo mesmo, né? Porque já não basta aparecer esse homem aqui, agora fala uma coisa dessa. Aí Zacarias argumentou com ele: não tem jeito, no meu tempo de juventude, ajoelhei tantas vezes diante do Senhor, pedi, expliquei para o Senhor que eu precisava ter um filho, Ele nunca me mandou. Com a idade que eu estou, como eu vou ter um filho? Como Isabel vai gerar um filho na idade em que ela está? E o anjo, identificado pela literatura religiosa como o mesmo anjo Gabriel que anunciou a gravidez de Maria, isso era 2 anos antes da gravidez de Maria, disse a ele: Isabel vai ter um filho, um varão, que será o último dos profetas, que você vai educar, alfabetizar, ensinar. Depois ele vai para o deserto. Lá ele vai estudar as Escrituras, vai começar um novo tipo de pregação para a preparação da vinda do Messias. E como chegou, o Espírito saiu e Zacarias perdeu a voz. E a voz de Zacarias volta quando Isabel anuncia para ele que está grávida. E ele conta a Isabel o que tinha acontecido. Quando Maria sabe da gravidez da prima, vai visitar Isabel. E Isabel, quando vê Maria, e tendo ouvido a história de Zacarias, que contou que no ventre dela seria gerada a criança, que prepararia o ambiente para a vida messiânica de Jesus, e ao ver Maria, então ela disse: quem sou eu para receber sua visita, ó bendita entre as mulheres? É do seu ventre que virá o meu Salvador, o nosso Salvador. O seu ventre é bendito. Daí, ter na oração da Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Foram as palavras de Isabel. Isabel teve João Batista, Zacarias educou João Batista. Na juventude, João Batista vai para o deserto, volta do deserto pregando. Ele já pregava a resignação, ele já pregava o perdão e a rendição aos pecados, abrir mão dos pecados. Os pecados daquela época eram pecados que a gente tem visto como algo muito comum. As bacanárias eram muito comum, a realização das bacanárias. Elas aconteciam no palácio e o povo copiava os reis, e aconteciam entre o povo também. E João Batista, indignado contra aquela afronta às famílias, começou a pregar contra essas práticas. Entre os que praticavam ou os que semeavam essa prática, estava o rei Herodes, que havia tomado Herodias, a esposa do seu irmão, e levado para viver com ele. A esposa do seu irmão tinha uma filha muito bonita, Salomé, em quem o rei Herodes já estava de olho. E João Batista, na pregação dele à margem do rio Jordão, já falava do Messias que viria
viria da reparação moral que deveria ser feito, da necessidade da evolução que cada um impõe a si mesmo. Não adianta, pregador nenhum vai mudar o interior de quem quer que seja se a pessoa não fizer a própria parte. E João criticava Herodes, e João acabou preso, e Herodíades, sabendo que João condenava a prática dela com Herodes e de Salomé, pediu à filha Salomé que no seu aniversário fizesse uma dança bem sensual para o rei e pedisse um presente. E na festa de aniversário, Salomé pediu a cabeça de João Batista, o primo de Jesus, na bandeja. E o rei Herodes, então, manda cortar a cabeça de João Batista e dá de presente. E ali termina a missão de João Batista e começa, propriamente dita, a missão de Jesus. Jesus que foi batizado por João Batista. E quando Jesus se apresentou para ser batizado, João disse: não, as coisas aqui estão invertidas. E Jesus disse, então, que as profecias deveriam ser cumpridas como elas foram anunciadas. E os profetas, sobretudo o profeta Elias, havia dito que João viria, seria um pregador que cresceria no deserto, que pregaria contra o pecado e que batizaria através da água, pelo arrependimento das práticas que diminuíam o valor da vida, e converteria já parte das pessoas à nova prática do Cristo Redentor. Então Jesus foi batizado, João Batista morre. O outro João, importante na vida do cristianismo, na literatura do cristianismo, é João o Evangelista, irmão de Tiago Maior. Dado ao número de nomes muito repetidos, os apóstolos distinguiam um Tiago do outro, eram 2 Tiagos apóstolos, pela altura. Tinha o Tiago maior, provavelmente alto, e o Tiago menor, provavelmente baixo. O Tiago maior era irmão de João, o Evangelista. O Tiago menor era irmão, eu já disse, de Judas Tadeu. Então, João o Evangelista, ele seguiu João Batista, foi o primeiro seguidor de João Batista entre os apóstolos de Jesus. O outro foi André, irmão de Simão Pedro. André levou Simão Pedro até João Batista. Simão também soube do Messias antes de ser chamado por ele. Tiago Maior também soube do Messias antes de ser chamado por ele. João, o Evangelista, a essa época ainda muito jovem. João era tido como o apóstolo querido do Mestre, o amado pelo Mestre. No quadro da Santa Ceia, aquele apóstolo que recosta no peito de Jesus é João Batista. João Batista tinha tanta importância para Jesus que em todos os relatos das passagens dos principais momentos de Jesus, ele estava junto. Era ele, o irmão dele, Tiago Maior e Pedro. Esses 3 apóstolos eram muito próximos a Jesus. E João Batista foi dos apóstolos o único que morreu pela idade. Ele atravessou todas as dificuldades e não foi sacrificado, não pagou com a própria vida. No momento da crucificação, lá está João Batista ao lado de Maria, João Evangelista ao lado de Maria, lá estava João Evangelista ao lado de Maria e da sua mãe, Salomé, que não tem nada a ver com aquela outra Salomé, essa era a esposa de Zebedeu, e no pé da cruz. E Jesus, então, diz a Maria: mulher, eis aí o seu filho. Filho, eis a sua mãe.
E a partir daquele momento, João o Evangelista passou a ser o companheiro de Maria nas obras assistenciais, aos obsidiados, aos renegados, aos pobres, aos desesperados, às viúvas, às mães que perdiam os filhos. Toda a obra de Maria foi acompanhada por João Batista. Quando Maria desencarna, por João Evangelista. Quando Maria desencarna, João Evangelista continua. Ele escreve um dos evangelhos, o outro foi escrito por Mateus, o outro pelo outro João, que daqui a pouco eu falo para vocês, e o outro por Lucas. São os 4 evangelistas. E João Batista escreveu o evangelho a partir do próprio João Evangelista, escreveu o evangelho a partir do próprio, João demais, né? Do próprio sentimento dele, ao ver cada palavra que Jesus pronunciava e cada atitude que Jesus tomava. E ele continuou a obra da propagação do cristianismo, levando essa obra por onde ele passava, abrindo templos, trazendo as pessoas para o cristianismo. Chegou a ser preso, foi levado para a ilha de Patmos. Lá ele ficou 2 anos. Os soldados que o chamavam de pai. Ele já estava idoso, converteu os 2 soldados ao cristianismo, teve lá o indulto do rei, volta idoso para a prática religiosa e não se sabe com quantos anos, mas com mais de 90, e alguns autores comparando a idade dele quando ele conhece Cristo, provavelmente, acho com mais de 100 anos, ele desencarna pela idade, pelo final da missão, o único dos apóstolos de Jesus. João Evangelista foi muito importante, muito querido e muito importante para o cristianismo. O outro João não foi apóstolo, que é João Marcos, ele foi evangelista. João Marcos, ele caminhou com Paulo de Tarso, ele conheceu Jesus, mas ele veio para o grupo, propriamente dito, após a morte de Jesus. Tinha lá suas dúvidas, era muito jovem, e ele então passou a ser braço direito de Simão Pedro na Casa do Caminho. Quem leu Paulo e Estevão, vê lá o jovem João Marcos, ou Marcos, auxiliando Simão Pedro. Era o braço direito e muito querido por Simão Pedro. E a partir das pregações de Simão Pedro, ele escreveu o Evangelho de Marcos. Simão contava aquilo que viveu ao lado de Jesus nas pregações, ele anotava. O Evangelho de Marcos foi escrito assim. Então, dos evangelistas que conviveram com Jesus, Mateus, que foi chamado por Jesus para escrever o Evangelho mesmo, era um homem de muita cultura, de muitos recursos, era um publicano, cobrador de imposto, e que fazia relatórios para Roma sobre os impostos cobrados e a movimentação financeira. Então ele tinha o dom da redação, ele tinha o dom da escrita, e Jesus então entregou a ele essa missão. Em tempo real, à medida que Jesus pregava, à medida que Jesus agia, à medida que Jesus ia fazendo a construção da sua missão como Cristo, Mateus ia fazendo as anotações e relatando no Evangelho. O outro evangelista que conviveu com Jesus foi João Evangelista, o apóstolo querido de Jesus, que também escreveu o Evangelho em tempo real, convivendo, vendo tudo o que Jesus fazia. João Marcos, ou o evangelista Marcos, escreveu a partir daquilo que Simão Pedro pregava e pesquisas feitas nas anotações de Levi. E o outro evangelista, Lucas, que era um médico que veio para o cristianismo impressionado com o que se ouvia falar de Cristo, e depois o doutor da lei, seu amigo Saulo de Tarso, se converte
e vira Paulo de Tarso, e através da confiança que ele tinha naquele homem culto, de extremo poder, que a partir daquele momento torna-se um cristão, Lucas torna-se cristão também, e escreve o Evangelho de Lucas, com pesquisas nas anotações de Mateus, pregações de Simão Pedro, interpretação de Paulo. O Evangelho de Lucas é, sem dúvida nenhuma, aquele que tem mais cultura literária, propriamente dita, riqueza literária, porque Lucas tinha esta formação, tinha essa condição literária para escrever. Os apóstolos de Jesus foram Simão Pedro, irmão de André; Tiago menor, irmão de João Evangelista; Tiago maior, irmão de João Evangelista; Tiago menor, irmão de Judas Tadeu; Mateus; Tomé; o Simão Zelote, que tem algo muito curioso acerca deste apóstolo, que pouca gente sabe, as religiões não falam muito, o que eu acho que deveria ser mais divulgado. O Simão Zelote. E o Judas Iscariotes. Então nós temos dois Judas. Bartolomeu, né? Bartolomeu, de vez em quando aparecem alguns apóstolos a mais, é que há uma confusão. Bartolomeu é o mesmo Natanael. É que o prefixo bar no nome era uma forma de identificar a família a que pertencia a pessoa, sobretudo os varões naquela época. Então, Bartolomeu era filho de Ptolomeu, como Jesus Bar José era o filho de José. E ele passou para o grupo de apóstolos com o nome de Bartolomeu, e às vezes as pessoas falam, bom, e Natanael? Aí acaba dando 13, né? Mas Bartolomeu é o mesmo, e Natanael é a mesma pessoa. Então, são esses os apóstolos de Jesus. Filipe, oi? Matias, e Filipe era o 12º. Matias, nós tivemos quando Judas Iscariotes, percebendo que havia entrado em uma armação e que o poder não seria dado a ele, e que Jesus não seria libertado, mas crucificado, ele suicida por enforcamento. E, por instrução de Jesus, na aparição aos apóstolos, Zaqueu, aquele pequenininho, rico, que sobe na árvore para conversar com Jesus, recebe Jesus na sua casa e fala, se passei alguém para trás, eu pago 4 vezes mais. Se peguei alguma coisa de alguém que não me pertence, eu vou restituir, mas eu quero te seguir. E Jesus então vai à casa de Zaqueu e fala para ele, para que ele faça tudo aquilo, que ele repare qualquer dano que ele acha que possa ter causado a alguém, mas que ele passasse a praticar o bem e a caridade. E quando Judas suicida, ficam 11 apóstolos encarnados, e Jesus orienta a Simão Pedro, que passa a comandar o apostolado, a chamar Zaqueu. Zaqueu muda de nome, passa a se chamar Matias, e é o 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Depois vieram os apóstolos pós-Cristo, Paulo apóstolo, São Lucas e outros mais, mas os 12 que seguiram Jesus foram estes. E o que eles fizeram? O que o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo está mandando que a gente faça. Ide e pregai, esparramai as boas palavras por onde você puder. Fale sobre a reencarnação a quem está desesperado. Console com uma oração e estimule a fé a quem está desesperado. Faça uma oração junto a alguém que está precisando da oração e fale sobre o poder da oração, o poder da fé,
a necessidade da reforma moral, a nova prática que temos de procurar todos os dias em busca do nosso crescimento, que a vida finda e que nós precisamos estar preparados para entrar no plano espiritual, mas que esse é um movimento natural, que a morte não pode assombrar ninguém, que a morte é uma dádiva de Deus, que a reencarnação é uma dádiva de Deus. Imagina uma cabeça que está cheia de informações dos anos de 1960, como é a minha, quando chegar lá na casa dos 90 anos, o que vai caber nessa cabeça das tecnologias modernas? Eu tenho que desencarnar e voltar num corpo novinho, com a cabeça novinha, para caber informação da época atual, porque senão eu vou ficar completamente ultrapassado. O seu Luiz, que quer ver 150 anos, vai ter problema, porque provavelmente muita coisa da tecnologia não vai saber operar. E às vezes a gente chega e perde essas crianças com 3, 4 anos, né? Eles pegam os celulares e estão com o dedinho, senhor, aquela agilidade né? Nossa, não, vamos baixar, vou fazer download, e a gente perdido, porque ele é um nativo digital. Nós nascemos na era da máquina de escrever, de datilografia. E a máquina de datilografia já foi um avanço. Quem fez o curso de datilografia sabia o quanto era difícil aprender a datilografar. Que raio é que era difícil daquele tanto e ficou fácil aprender a digitar. É a evolução natural do planeta, a evolução natural dos seres. O ser que desencarnou e que está voltando, ele volta mais evoluído. Ele leva as experiências que ele adquiriu na Terra. E lá no plano espiritual ele é preparado para voltar no momento em que a Terra está vivendo. Consequentemente, o seu cérebro, a sua capacidade, volta renovada para aprender tudo aquilo que já não tem mais nenhum valor, é jogado fora, mas ele aprende para saber que aquilo não tem valor nenhum e aprender tudo o que é novo e necessário para esse momento. Isso é possível pela reencarnação. Se você morrer, eu sempre tive uma preocupação assim, quando criança, o meu evangelizador, eu fui evangelizado nesta casa, aliás, eu fui alfabetizado nesta casa, eu fui evangelizado nesta casa, eu só não nasci nessa casa, mas quase. Então, o meu evangelizador, o seu Salustiano, eu tinha uma preocupação, eu falava com ele, seu Salu, tem uma coisa que me preocupa muito, porque a escola que tinha aqui no centro era uma escola de orientação católica, porque naquela época o Brasil constitucionalmente era um país católico, né? O Brasil passou a ser um país laico. Ana Paula, que é advogada, a partir da Constituição de 88, Ana Paula? Sim, até lá era um país católico. Então, eu recebi a orientação da professora, uma professora maravilhosa que eu tive nessa casa, que eu, assim, quando eu me lembro dela, eu fico pensando como pode estar a dona Inês hoje, né? Provavelmente já desencarnada, era uma negra muito sábia, sabe? E ela falava sobre o céu, e falava assim, transcrevia o céu, é aquela coisa maravilhosa. E eu chegava no seu salão e falava, mas o que eu vou ficar fazendo lá no céu à toa o tempo todo? Eu falava, pergunta para a professora, porque o céu que eu conheço é outro. Lá no céu que eu conheço, você não vai ficar à toa o tempo todo. Você vai ter o que fazer. E aí ele explicava que o céu era um estado de espírito, uma condição que a gente cavava para a gente mesmo, de acordo com as nossas atitudes, que o inferno também era assim, que nós podíamos estar no céu ou no inferno aqui encarnado, depende de onde nós colocássemos o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas formas de agir, as nossas companhias, as nossas opções ou não pelas drogas, bebidas, pelo ritmo de vida, a ambição desmedida. Então ele explicava. E aí um dia eu criei coragem e falei com a dona Inês. Falei, dona Inês, exatamente o que eu vou ficar fazendo lá no céu se eu for para o céu? E ela me disse, olha, você vai desfrutar da convivência com Deus, do paraíso, e vai ter todas aquelas coisas que tinham no paraíso quando Eva
comeu a maçã, e eu falei para ela duas coisas. A primeira delas, se eu comer uma maçã vai bem, a segunda eu já não gosto tanto. E depois eu não dou conta de ficar parado, e parece que o céu é bem chato. Aí ela falou: a sua concepção de céu é outra. Mas eu vou contar para você uma coisa. Eu já estou prestes a aposentar, estou muito velha para mudar a minha concepção, mas a sua está certa. Eu tenho que dar a aula aqui do jeito que vem no programa. Então, no frigir dos ovos, ela concordava que o céu que a gente fica lá de perna para cima realmente não é um espaço físico que exista, mas que nós devemos procurar o céu enquanto encarnados. Então, os apóstolos de Jesus, todos eles, exceto João, o evangelista, foram crucificados. Alguns em cruz em X, que é o caso de André, né? E caso de Simão Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Filipe, que morreu por apedrejamento. O caso de Simão Zelote, se fala muito pouco na literatura religiosa. Ele era um homem ligado a um grupo político. Os zelotes, ou zelotas, já estavam fazendo pregação contra os reis de Roma, para esclarecer o povo que aquela exploração toda teria que acabar. Quando Jesus o chamou e disse a ele que ela acabaria ao longo dos anos através da prática da lei do amor, e ele seguiu Jesus e foi um pregador muito importante ali para os lados da Rússia, passou pela Turquia. O que se sabe dele é muito pouco, mas o fato é que ele tinha uma militância política muito decente, muito digna, de um grupo decente e digno, nada de matar, nada de usar guerreiros, nada disso, mas o convencimento pela palavra, conscientizando as pessoas dos seus direitos e deveres, e elas cumprindo direitos e deveres, elas próprias conquistariam uma nova sociedade. E depois ele foi seguir a Jesus e foi trabalhar pelo cristianismo. Se os apóstolos pagaram tão caro para ir e pregar, a nossa missão é muito fácil. Estender a mão e ministrar um passe magnético curador em alguém que está necessitando é algo que dignifica e fortalece o médium. Desenvolver a mediunidade para ter essa capacidade é algo muito simples. O nosso centro tem a reunião mediúnica, o grupo mediúnico se reúne para preparar os médiuns para a tarefa mediúnica. A tarefa mediúnica exige preparo, mas é muito, não é pouco. A mediunidade é algo que precisa ser muito cuidada, porque nós temos escutado, temos presenciado coisas feitas em nome da mediunidade, com a mediunidade fluente, que deixam sequelas para muitas encarnações para o médium que não teve o desenvolvimento, a orientação mediúnica necessária para exercer a mediunidade. Então, a nossa reunião mediúnica era na terça-feira, né, Jânio? Na quinta-feira. Então, o grupo mediúnico estuda, o grupo mediúnico faz o trabalho mediúnico aqui na casa. A mediunidade faz parte da pregação. Não existe espiritismo sem mediunidade. Não existiria nem a codificação sem a mediunidade. Os espíritos ditaram as obras da codificação. No livro dos Espíritos, a primeira obra de Kardec, ele pergunta e os espíritos respondem através dos médiuns. Faz parte, a mediunidade faz parte da prática espírita da nossa pregação. E nós temos todas as condições necessárias para fazer a pregação sem perseguição, sem pagar com a própria vida, sem ser pendurado de cabeça para baixo, sem ser crucificado, sem passar por nada disso que os apóstolos passaram. Os 3 Joãos foram muito importantes para Jesus. Claro que nós não temos a grandiosidade de nenhum dos João, mas nós devemos
nos esforçar para sermos, pelo menos, um pouquinho assim, do que foi um dos Joãos. Que Deus nos auxilie sempre e abençoe sempre a nossa casa. Muito obrigado.